Bom dia novamente, graça e paz. O texto que a gente vai meditar hoje é Efésios capítulo 2. Quem quiser acompanhar a leitura já vai abrindo a sua Bíblia. Efésios capítulo 2, a gente vai ler dos versículos 1 a 5. Talvez a gente vá até o 10, se a gente tiver um tempo. Efésios capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em seus transgressões e pecados, os quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Vou orar brevemente para Deus abençoar esse momento. Pai, estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra. A Bíblia, Deus, é a Tua boca falando conosco, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Que os corações, ó Deus, estejam abertos, ó Deus, à Tua palavra, que acatem a Tua palavra, que tenham a palavra, ó Deus, como um grande referencial em suas vidas, como elemento norteador, Senhor, das suas vidas. Pai, abençoe esse momento, que eu possa ter um instrumento agora aqui em Tuas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesmo, senão segundo a Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou reconhecer um negócio com vocês aqui. Depois desse período de louvor, eu não sei se vai ser fácil ou se vai ser difícil trazer essa mensagem. Eu particularmente tenho uma dificuldade de me emocionar. E logo hoje eu vim aí me emocionar com os louvores, com o que vem sendo falado, né? A questão do amor de Deus, como o amor de Deus é impressionante, ele é infinito. E eu não sei se vai ser difícil ou se vai ser mais fácil, já que nosso coração já fica mais dilatado, fica mais quebrantado para receber a palavra de Deus, né? E antes de a gente entrar na mensagem propriamente dita, eu quero te alertar da seriedade disso que a gente vai fazer aqui agora. A gente não pode tratar a palavra de Deus como qualquer coisa. Isso aqui, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram isso aqui. Muitos deles morreram para que essa Bíblia, para que os manuscritos continuassem sendo copiados. Pessoas, as ruas de Roma foram incendiadas com o corpo dos nossos irmãos do passado. Eles ficaram como tochas humanas, como um sacrifício a Deus, né? De certa forma. E quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando com a gente. A gente não pode de maneira nenhuma fazer como alguns que tentam fazer o seu próprio cânon. Não, isso aqui para mim não serve, isso aqui não serve. É toda a palavra de Deus. Timóteo diz isso. Toda a escritura é inspirada, toda ela é fiel para corrigir, para redarguir, para nos instruir na justiça. Então, você já viu assim quando alguém diz que certa coisa é questão de vida ou morte? Já viu quando uma pessoa diz assim, cara, você tem que pegar o carro, você leva aquela pessoa no hospital porque isso é questão de vida ou morte. Faz uma campanha na internet e junta dinheiro que a pessoa tem que operar porque isso é questão de vida ou morte. Isso a gente está falando de coisas físicas, mas o Evangelho é questão de vida ou morte, não só essa morte, essa vida física, tem só essa morte física, mas vida eterna, morte eterna. A gente não gosta da parte da morte eterna, né? Mas é algo bíblico também. Então o Evangelho é questão de vida ou morte em todos os sentidos. A gente tem que ter muito isso em mente. A gente não pode brincar com algo tão sério relacionado à palavra de Deus. E esse texto aqui, ele trata de morte no sentido figurado. Morte, ele usa essa figura de linguagem da morte para mostrar como é que é um homem separado de Deus. Né? Quando Deus deu a ordem para Adão, não toque, não coma
da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente você vai morrer. Talvez ele não tenha entendido completamente, mas ele morreu sim, porque ele se separou de Deus. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus nos deu vida, como ele diz aqui, Ele lhes deu vida. Cristo deu a sua própria vida para nos dar vida. Na verdade, Cristo é a própria vida, né? João 14:6 diz que ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele fala tudo isso no singular: caminho, verdade, vida. Então essa é uma ótima refutação, essa ideia louca de que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus. Não existe possibilidade nenhuma de a gente misturar o Evangelho com qualquer outra coisa. O Evangelho é exclusivista mesmo. Pensa, não, mas o Evangelho abraça todos. Sim, ele abraça todos aqueles que se arrependem. O Evangelho é pregado esperando a resposta do pecador. A resposta do pecador é esse arrependimento, esse reconhecimento de que a gente não consegue se salvar pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria força. Isso é impossível. E olha para você ver como é que o Evangelho é exclusivista. 2 pontos importantes do cristianismo: a morte e a ressurreição. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar, como diz Paulo em Romanos. Aí vamos pontuar aqui algumas religiões. O Islã, por exemplo. O Islã diz que Cristo não morreu. O judaísmo diz que ele não ressuscitou. Aí como que eu vou conciliar o Evangelho com o Islã ou com o judaísmo? Não tem condições nenhuma. O kardecismo, ele parece até bonito, assim, né? Ele tem aquela coisa assim, aquela mensagem de paz e tal. Mas se você parar para pensar, o kardecismo, não estou aqui para falar mal de religião de ninguém, mas eu tenho que ser fiel à palavra de Deus, o que ela nos orienta, porque, como eu disse, é questão de vida ou morte o Evangelho. O kardecismo, a questão da reencarnação. Já parou para pensar que a reencarnação joga no lixo o sacrifício de Cristo? Para que você vai precisar de um homem morto na cruz para pagar os seus pecados? Você vai reencarnar várias vezes, aí que você vai alcançar a plenitude, você vai se tornar um ser perfeito, um ser de luz. Não existe qualquer possibilidade de misturar essas coisas. Então aquele Evangelho segundo Kardec é uma coisa que não faz sentido algum. É uma contradição em si mesmo. Tem as religiões afro, por exemplo, o candomblé. O candomblé ainda faz sacrifício de animais, né? Sendo que Cristo já ofereceu o sacrifício definitivo. Nenhum judeu deveria hoje praticar sacrifício. Mas você vai falar assim, mas o judeu lá no Antigo Testamento ele oferecia sacrifício. Sim, eu já disse que Jesus morreu definitivamente. Mas até o propósito do sacrifício no judaísmo é completamente diferente dessas religiões. As pessoas sacrificam para alcançar uma bênção maior, para amarrar o amor, né, que eles dizem, né, amarrar o amor em 3 dias, conseguir uma bênção financeira. Mas o sacrifício no judaísmo é completamente diferente. É o pecador chegando diante de Deus em débito, a conta negativa, e ele faz o sacrifício para ele zerar com Deus. Ele, no mínimo, ele vai sair feliz dali se ele zerar com Deus. Mas no minuto seguinte, ele já se torna pecador novamente. Ele peca de novo, né? Ele permanece pecador, mas ele peca novamente. Ele, ano após ano, dia após dia, tem que se oferecer novos sacrifícios. E aquele sacrifício, Hebreus fala que sangue de animais não são capazes de encobrir pecado. Aquilo era uma figura para a gente entender que é um apontamento para Cristo. Mostrando o sacrifício que Cristo faria, que esse sacrifício seria definitivo. Então a gente só tem um caminho. É tudo no singular. E esse caminho é só Cristo. Ele é caminho e verdade também. Não tem esse lance de a minha verdade, a sua verdade, a verdade do outro. Cada um tem a sua verdade. Cristo é a verdade. E se a gente não morrer para si mesmo e tentar se enquadrar no que a Bíblia ensina para a gente vai ficar batendo cabeça e não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho interessante algumas pessoas dizendo assim, mas eu não concordo com isso. Eu não concordo com a Bíblia. Como se ele conseguisse pensar alguma coisa de si mesmo. Do tipo assim, se ele conseguisse ter uma ideia assim, que surgisse na cabeça dele que ninguém nunca pensou. Você é produto de tudo aquilo que você estudou. Você é produto do meio que você vive. Você não tem nenhum pensamento original. O pensamento original é a Bíblia. A gente conta a história lá do Éden, lá do início.
como é que o homem caiu. Isso é material para a gente estudar e saber assim, não, é isso aqui, Cristo é verdade, eu tenho que me enquadrar nisso, eu tenho que ser um imitador dele. E em João 17:17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus e a palavra são coisas inseparáveis. Você não consegue separar Jesus da palavra. Na verdade, ele é a palavra encarnada. Tudo aquilo que os homens tentaram, né? Eles escreveram a palavra de Deus, mas o homem tem aquela dificuldade de compreender. É como se a Bíblia tivesse virado um homem. A Bíblia virando um homem é Cristo. Ele vivendo tudo aquilo em plena santidade, nascendo de uma maneira virginal. Um homem que viveu sem pecado algum, para poder oferecer aquele sacrifício perfeito. O versículo 1, dando mais uma passada no versículo 1, diz assim: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A gente estava morto. Isso é algo assim para acabar com aquela sensação, com aquela intenção de meritocracia. A gente vive numa sociedade meritocrata, né? No trabalho, seja lá o que for que você fizer, é até possível, sim. Ainda que Deus dê todos os dons, né? Ninguém faz nada se Deus não der um dom a ele. A gente estava morto. Imagina o morto. O que o morto faz? Fica lá paradinho lá. Não faz nada, não consegue fazer nada. Numa linguagem assim, bem atual, o mais próximo que a gente pode chegar desse conceito de morto é o zumbi. Como é que você pode falar assim, mas como assim o pecador está morto? Eu estou vendo o cara aí andando por aí. É igual um zumbi, igual um morto-vivo. Está igual a igreja de Sardes, em Apocalipse 3:1, que diz que parecia que estava viva, mas estava morta. Tinha aparência de que vivia, mas já tinha abandonado há muito tempo. Já tinha abandonado a palavra, já tinha abandonado a dedicação à oração, já tinha deixado de se dedicar àqueles 4 elementos de Atos 2:42, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, algo que é isso que nos faz ser igreja. No versículo 2 diz assim: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Usando assim termos bem populares, a gente estava dançando conforme a música. A gente era uma Maria com as outras. Ou a gente estava igual lá o Zeca Pagodinho, estava deixando a vida levar. A gente não sabia nem para onde que a gente estava indo. Hoje, conhecendo a palavra de Deus, a gente sabe o caminho que a gente estava seguindo, que era um caminho de morte, um caminho de destruição, um caminho de condenação. E graças a Deus que Ele abriu nossos olhos para a gente pudesse ver essa verdade. É uma palavra dura, mas é o que está escrito aqui. Que a gente andava segundo o príncipe da potestade do ar. O príncipe da potestade do ar é o diabo mesmo. Você fazia as vontades dele. Você fazia tudo que ele gosta. E hoje você tem que lutar com a sua própria carne para você não deixar voltar todas essas práticas pecaminosas novamente. Versículo 3 diz o seguinte: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A gente praticava, se você voltar um pouquinho as páginas da sua Bíblia aí em Gálatas 5:19, se você não fazia tudo isso aqui, você fazia bastante coisa que está descrito nesse versículo. Diz assim o versículo 9: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como eu antes já os preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É bem claro aqui, é quem pratica. Não é quem eventualmente cai nesses pecados. Outra coisa também pesada para a gente aqui. Filhos da ira. Filhos da ira também a gente pode traduzir como merecedores da ira. Traduzindo mais ainda, merecedores do inferno. O pecado ele tem que ser punido.
Deus não tem parte com o pecador, Deus não tem parte com injustiça. Ele tem que punir o pecador. E nós, como pecadores, nada mais justo do que a morte, porque o salário do pecado não é a morte. Mas tem um detalhe aqui que eu tenho que dizer para vocês. Se a gente voltar no capítulo 1, no versículo 1 de Efésios mesmo, a gente vai ver que Paulo está falando isso aqui para a igreja de Éfeso. Ele está falando tudo no passado. Vocês eram isso, vocês eram aquilo, vocês mereciam a ira, vocês andavam conforme o curso desse mundo. Mas ele está falando para a igreja, porque no versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Ele está falando dos santos e dos fiéis. Então isso aqui é para a igreja, para a igreja. Então a questão é, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, hoje é uma oportunidade. Porque se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, infelizmente você vai ter que ler todos esses versículos aqui ao contrário. Você vai ter que ler assim, se você não se arrependeu ainda. Ele não me deu vida. Eu ainda estou morto em minhas transgressões e pecados. Eu ainda ando conforme as coisas desse mundo, segundo o curso desse mundo. Eu faço as vontades do príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Eu sou totalmente inclinado para a minha carne. Eu faço a vontade da carne. Eu mereço o inferno. O discurso é duro. Duro, mas eu aprendi uma coisa que... Tem uma frase do John MacArthur que ele diz assim: nunca suavize o evangelho. Se eles se ofendem com o evangelho, deixa que eles se ofendam por um momento. Porque eles passam a vida toda ofendendo a Deus mesmo. A gente passa a vida toda ofendendo a Deus. Por que a gente não pode ouvir a justa condenação que Deus traz àqueles que transgridem a sua lei? O homem sem Cristo é dessa maneira. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Ele não consegue entender. Aquilo para ele é uma loucura. Ele não consegue entender. Ele só consegue entender se ele nascer de novo. Duas figuras de linguagem muito importantes dessa questão do homem, o homem pecaminoso. É que ele está morto, ele não consegue fazer absolutamente nada. E de que ele precisa nascer de novo. São duas coisas que independem da pessoa. Ninguém fala assim, nenhuma criança fala, agora está na minha hora de nascer. Quem nasce da água, quem nasce do Espírito, também dessa mesma maneira. Aí, eu não sei se você está pensando assim que... então quer dizer então que você e os seus amiguinhos crentes lá são super santos. Não erram. Eu vou começar a olhar a sua vida, vou começar a te observar na rua para ver se você não vai fazer besteira. Hein? De maneira nenhuma. Falar igual o Paulo, de maneira nenhuma. A expressão que o Paulo usa mesmo. Os cristãos são tão pecadores quanto qualquer outra pessoa. A diferença é que talvez a gente reconheça isso. A gente recebeu uma iluminação que não tem nada a ver com a nossa capacidade, com o nosso mérito. Porque a gente é muito ruim. A gente é muito ruim. Como brinca o pessoal aí. A gente, para ser ruim, a gente precisa melhorar muito ainda, porque a gente é péssimo. Na teologia, isso é chamado depravação total. Isso que eu brinquei aqui falando que a gente é ruim demais, se chama depravação total. O homem é totalmente manchado pelo pecado. Totalmente corrompido. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Ele não consegue fazer um esforço intelectual para que ele possa alcançar as coisas celestiais. E eu vi uma frase que eu achei interessantíssima, que diz assim: a depravação do homem é a coisa mais fácil de perceber e a mais difícil de ser aceita. Só você olhar para o mundo. Você olha o caos que está esse negócio e fala assim, tem alguma coisa errada, não é possível. Você pode dar N explicações de N religiões, mas você vai chegar à conclusão: tem um problema com o homem. Só que em contrapartida, ainda que você chegue nessa conclusão, você não aceita, cara. Você não aceita que você é mau. Você não aceita que você é totalmente depravado. E filmes e séries ficam trazendo esse tipo de conceito, esses conceitos assim: acredite no seu coração, acredite na pureza do seu coração, só um coração puro poderá alcançar, e blá blá blá, e coisas desse tipo, que são totalmente contrárias ao que ensina a Bíblia. E a gente deve fazer igual o Paulo, falando para Timóteo. Paulo fala assim: eu sou o pior dos pecadores. Você não ficar pensando que a gente
santão, que tudo mais. Todo cristão sincero, ele tem que olhar para si mesmo e falar assim: eu sou o pior dos pecadores. E você também tem que dizer: eu sou o pior dos pecadores. Se cada um fizer isso, a gente não vai ter problema nenhum de ter essa visão deturpada das pessoas, que as pessoas se acham melhores umas que as outras. E tudo começa com arrependimento. João Batista pregou arrependimento. Jesus vem em seguida dizendo a mesma coisa também: se arrependam, creiam no Evangelho. Tudo está cumprido. O reino de Deus está acessível, ele está perto. Ele fala que o reino de Deus está perto de você. Então o primeiro passo da vida cristã é o arrependimento. E qual que é o segundo? Arrependimento. Terceiro, arrependimento. Você desenvolve. Paulo fala também de desenvolver a nossa salvação. Esse desenvolver a nossa salvação é arrependimento. Cada etapa que você passa, você vai vendo o quanto você vai sendo revelado a você o quanto você é pecador, o quanto você é ruim e quanto a graça de Deus é maravilhosa. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai vendo esse contraste. Ao mesmo tempo que a gente vai vendo esse contraste que nos distancia, ele também nos aproxima. Isso eu me lembro de Isaías, capítulo 6. Isaías, ele tem uma visão de Deus que ele fala assim: agora já era. Agora eu vou morrer. Ele fala assim: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram rei. Ele falou: já era, vou morrer. Por quê? Porque só quem um dia teve uma experiência com Deus, de perceber o amor de Deus, mas também a santidade dele, vê o quão é distante, como esse abismo é muito distante que nos separa de Deus. E existe uma frase atribuída ao Spurgeon. Na verdade, essa frase, se você for digitar no Google, vai ser atribuída a várias pessoas, mas eu achei mais atribuída ao Spurgeon, que diz assim: evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Está aqui diante de vocês um mendigo, espiritualmente falando. Todos são, como eu disse, todos são os piores pecadores. A diferença é que alguns se reconhecem e outros não. É o orgulho, né? O homem natural não entende mesmo as coisas de Deus. E não existe mérito nenhum nisso. Porque o pão não é meu. Eu não faço esse pão. Eu não... O que eu faço? Alguém me disse, alguém veio até mim e falou assim: o pão é lá que você encontra. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui hoje. Estou proclamando, o pão é Cristo. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Aquele maná lá do Antigo Testamento que caía, prefigurava Cristo. É o pão que desce dos céus e alimenta os homens. E tem uma frase que é um clichê. Essa frase é um clichê de evangelismo. Mas é uma grande verdade. E poucos sabem, talvez essa frase vai ganhar um pouco mais de credibilidade hoje por quem falou essa frase. Foi o Dostoiévski, um grande escritor russo. Ele disse que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Tem um vazio em você aí que você vai procurar um monte de coisa. A gente não leu aquela lista lá de Gálatas? Como é que diz? A prostituição, impureza, libertinagem. O homem está tudo tentando preencher esse vazio no seu coração com idolatria, com feitiçaria, com inimizade, com risco, com ciúme. Falta até folha para falar. Ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiros, orgias e coisas semelhantes a essa. Ou seja, não é uma lista exaustiva. Tem muito mais coisa aqui ainda. Esse é o homem tentando preencher o vazio, enquanto existem servos de Deus proclamando: Cristo, Cristo, olha para Cristo. E o cara está lá, batendo cabeça e não consegue enxergar isso, a não ser que Deus o ilumine. Então todos são pecadores. Todos pecaram, todos carecem, todos precisam, todos necessitam da glória de Deus. Não tem ninguém um diferente do outro. A diferença é que alguns vivem confortavelmente no seu pecado. Não, estou bem aqui. É até pior, né? Tem pessoas que são muito ricas, que ele não consegue... ele não tem necessidade de nada. Aí você pensa: poxa, o cara é ricaço, né? O cara não tem necessidade de nada. Isso daí pode estar impedindo ele de ver Cristo. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade, e isso, às vezes pelos motivos errados, a pessoa procura Deus. E o rico não. Só quando ele vê que nada daquilo
faz mais sentido, igual o Jim Carrey. Tem uma frase do Jim Carrey, eu estou cheio de frases hoje. Tem uma frase do Jim Carrey que ele diz assim, que ele gostaria que todas as pessoas ficassem extremamente ricas, para eles reconhecerem que nada daquilo traz felicidade, nada daquilo preenche esse vazio que o Dostoiévski colocou. 1 João 3,9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não fala que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Porque se você for lá no capítulo 1, ele vai falar assim, se alguém fala que não peca, é mentiroso. É mentiroso, diz que Deus é mentiroso também. Então a gente peca, só que a gente não vive no pecado, a gente não se acomoda a ele e vive confortavelmente no pecado. Aí você pode estar pensando assim, eu achava que evangelho era boas novas. Até agora eu só ouvi má notícia, cara. Você não tem uma notícia boa para me dar, não? Ironicamente, o evangelho é assim. Boa parte da mensagem, da pregação do evangelho, biblicamente falando, é primeiro você levar o homem ao desespero. Fala, cara, você está todo ruim, cara. Você está todo ruim, você precisa de Cristo. Você é muito pior do que você imagina. Eles estão falando aí para você acreditar no seu coração, acreditar no poder do coração. A Bíblia fala, o coração é enganoso, ele é corrupto. É do coração que procede todos os piores pecados. Jesus disse isso também. Os piores pecados procedem do coração do homem. E aí vem a notícia, a boa notícia, no versículo 4. Mais Deus. A gente pode parar por aqui. Mais Deus. Eu vou ler o restante do versículo. Mas por que eu estou dizendo que a gente poderia parar por aqui? O doutor Martin Lloyd Jones, um grande pregador dos séculos, da década de 40, 50 mais ou menos, ele, na capela de Westminster, a capela de Westminster lá em Londres, ele ficou 8 anos pregando Efésios. Só em Efésios ele passou 8 anos, ele pregou 230 mensagens. Só abrindo parênteses aqui pra gente. Ele pregou 230 mensagens. Só para você ter noção, Efésios tem 6 capítulos. Se você somar todos os versículos, dá 155. O cara pregou 230 mensagens. Isso quer dizer que ele pregou muito mais mensagens, ele pregou 2, 3 mensagens no versículo só. E o sermão mais comentado do Lloyd Jones é o que ele pregou nesse versículo 4. Ele pregou uma mensagem inteira só em cima dessas duas palavras, dessa expressão, mais Deus. É um gênio, né? Quem sabe um dia a gente chega nesse ponto aí de pegar 2 palavras da Bíblia aqui e pregar para vocês. E no livro do John MacArthur, ele comentando esse versículo 4 dessa mensagem do Lloyd Jones, ele diz o seguinte: com essas 2 palavras, mais Deus, nós chegamos à apresentação da mensagem cristã. Essas 2 palavras, por si só, contêm, em certo sentido, a totalidade do Evangelho. O Evangelho conta sobre o que Deus fez, isto é, e é algo totalmente externo a nós, e nos mostra a obra maravilhosa, impressionante e surpreendente de Deus. Algo totalmente externo a nós, nada que sai de nós, é tudo externo que vem até nós e nos transforma de dentro para fora. Agora lendo o versículo 4 inteiro e o 5 também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Por que Deus é rico em misericórdia? A gente viu aqui que a gente é merecedor do inferno. A gente é merecedor da ira. Ele tem todo o direito de aplicar essa ira na terra. E por que Deus é misericordioso? Porque Cristo ainda não voltou. Ele tem dado tempo de arrependimento aos homens. Se você está vivendo uma vida ainda distante de Deus, é o tempo que Deus tem dado para você se render a Ele. Eu não sei quanto tempo mais Ele vai te dar. Então Ele tem todo o direito de punir o pecador. Jesus veio como cordeiro, mas Ele vai voltar como leão. Aquela imagem de Jesus com aquele cordeirinho, aquela carinha toda meiguinha de Jesus, aquilo tem nada a ver, tem nada a ver. Depois você pesquisa na internet e coloca assim, Jesus real. Você vai ver uma imagem de um homem totalmente diferente. Uns arqueólogos acharam um crânio de um judeu do século I, fizeram uma reconstituição de como seria um judeu do século I. Você vai ver lá um homem
uma figura bruta. Cabelo crespo, moreno, narigudo, né? E outra coisa, o pessoal fica zoando os baixinhos aí. Os judeus do primeiro século, eles não tinham muito mais do que 1,60 m, não. Tá? Por aí que eles tinham. Então eu tô mais... O Tiago, ela tá rindo. Eu tô mais parecido com Cristo que você. Nariz eu já tenho também. Então Deus é rico em misericórdia, porque Ele tem dado tempo de arrependimento. Por isso que Cristo não voltou, por isso que todas aquelas profecias e todos aqueles flagelos, todas aquelas taças, aquela loucura que a gente vê em Apocalipse, ainda não se cumpriu, porque Deus tem dado tempo de arrependimento. E o amor dele é grande, gente. O amor de Deus é muito grande. É tão grande que Ele entregou seu próprio Filho. É tão grande que, na verdade, Ele mesmo se fez homem e se entregou à morte, para ver se a gente desperta para esse grande amor. E a gente fica, às vezes, vivendo essa vida doida. Ele descarregou toda a ira dele no seu filho, descontou tudo nele. É igual você tem lá, os pais têm um filho, 2 filhos, a molecada apronta o negócio lá, tem um que é mais devagar, o outro fica para trás, ele apanha tudo no lugar do outro. Foi isso que Deus fez com Cristo. Ele descontou tudo nele, tudo que era pra gente, aquele prego na mão dele, aquela chicotada. Você para pensar nisso. Era você que tinha que estar lá, era você que merecia aquilo lá, sendo que ele não merecia nada disso. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Você não estava nem aí para Deus ainda, você não tinha sabia nem da existência do Evangelho, pelo menos do Evangelho que a Bíblia traz. Você tinha às vezes uma tradição, alguma coisa do tipo. Você ainda era um pecador e já tinha te salvado. Então, não tem outro... Eu acho que o mais sincero que a gente pode fazer, o mais honesto que a gente pode fazer, diante dessa mensagem tão grande de amor, é negar a si mesmo. A gente não tem muita opção. A gente tem que negar para si mesmo, a gente tem que morrer para si mesmo, a gente tem que tomar a nossa cruz e seguir. Acho que a gente não tem motivos para não acatar essa tão grande salvação em Cristo. Eu quero terminar com a passagem, nem vou ler para não tomar muito tempo, de João 11. João 11, dos versículos 38 a 44, é aquele texto da ressurreição de Lázaro, né? Eu quero que você olhe para esse texto, que você pense comigo nesse texto de uma forma alegórica. A gente falou aqui de morte, que a gente estava morto nos nossos pecados, mas Lázaro estava literalmente morto. Então eu quero que você olhe para esse texto de uma forma alegórica. Dando aqui um resumo da história. Lázaro tinha morrido. A Marta e Maria chegam diante de Jesus e falam: Senhor, se eu não tivesse aqui, ele não tinha morrido. Aí ele chega e fala: tira a pedra, remove essa pedra. Aí a Marta fala assim: mas Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias que ele está dentro, tira a pedra. O que eu quero dizer com isso hoje aqui? Você estava morto, ou ainda está morto, dependendo do caso. E toda essa parte desagradável, toda essa má notícia que eu dei para você, de qual que é a sua situação diante de Deus, é exatamente esse ato de tirar a pedra. Eu estou deixando feder mesmo, eu estou mostrando o fedor mesmo. Quando você remove a pedra, o morto está lá 4 dias, é um cheiro terrível. Não tem um animal não tem uma carniça de animal aí que fede mais do que o ser humano. O ser humano fede demais. Aí você poderia dizer: mas pô, você precisava realmente me fazer sentir esse cheiro? É muito desagradável ouvir isso. Eu não queria ouvir isso. Eu também não queria ouvir isso. É como eu estou dizendo desde o começo, eu preciso ser fiel a isso aqui. Eu não posso... Se eu começar a falar as coisas da minha cabeça aqui, já pode todo mundo ir embora. Não preciso ouvir. Bota um protetor auricular, não precisa me ouvir. Se eu falar uma coisa de mim mesmo, tive uma nova ideia, uma nova filosofia. Não escute. Então eu quero que você olhe para esse texto nesse sentido. Você estava lá dentro daquele túmulo. Você não podia fazer absolutamente nada. Outras pessoas que já tinham ressuscitado removeram aquela pedra e deixaram Jesus fazer o trabalho. Então, a minha esperança hoje, a minha oração hoje, é que se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, é que nesse ato que eu fiz hoje de remover a pedra, você possa ouvir a voz de Jesus dizendo: seu nome,
acompanhado da frase, vem para fora. Um dia, graças a Deus, eu ouvi essa voz. Eu não merecia, eu estava fedendo também, mas eu ouvi essa voz, vem para fora. E a minha esperança hoje é que você ouça também. E aqueles que já ouviram, que você saia por aí espalhando essa mensagem. Saia por aí realmente tirando a pedra. Deixa feder. Algumas pessoas vão falar, cara, mas você é doido, cara. Você é doido. Está fedendo muito. Tira a pedra. Tira a pedra. Porque se você não tirar a pedra, o milagre não acontece. O milagre depende da pedra ser removida. Eu, particularmente, eu nunca vi grandes milagres. Eu gostaria de ver. Quero ter esse prazer um dia, de ver um cego ver, de um surdo, de um paralítico levantado da cadeira de rodas. Mas quando Jesus fazia esses milagres, o intuito de Jesus sempre era apontar para algo maior. Se ele abriu o olho do cego, ele está dizendo assim, eu abro os seus olhos espirituais, porque o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Então eu posso te fazer ver. Você não está ouvindo a minha palavra? Eu posso te fazer ouvir. Você está morto nos seus pecados? Eu te ressuscito. Todos esses milagres são maravilhosos, mas o maior milagre de todos é uma vida convertida. A conversão é o maior milagre de todos, porque Lázaro estava morto, foi ressuscitado, mas ele morreu de novo. Ele não ressuscitou no corpo glorificado como de Cristo, como um dia a gente vai ressuscitar, ou ele vai nos transformar se ainda estiver vivo na volta dele. Então eu quero que você olhe para esse texto dessa maneira. A minha esperança é que você ouça essa voz hoje. Ouça a voz de Cristo. A pedra já foi removida. O seu pecado já ficou exposto. Você já viu qual é a sua condição. Nós vimos qual é a nossa condição. Então a minha oração é que você possa ouvir a voz de Jesus. Vem para fora. O Evangelho é questão de vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna. Mas ele também é extremamente simples. O Evangelho é muito simples. O Evangelho é arrependimento. Se arrependa, creia no Evangelho, viva uma nova vida nele. Como lá em Pentecoste, Atos 2,40, eles perguntam para Pedro, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Ele falou, se salvem dessa geração perversa e corrompida. Se salve dessa geração, se arrependa dos seus pecados. Creia no Evangelho. Lute para você viver uma nova vida em Cristo. Tente agradá-lo ao máximo, porque o sacrifício que ele fez por você foi muito grande. Nada que você fizer vai compensar isso que ele fez por nós. Então, nada mais justo de que você dedique a sua vida a isso. E a minha oração é que você tenha escutado a voz de Jesus. Você conseguiu ouvir essa voz de Jesus? Amém. Vamos ficar de pé para a gente fazer a oração final.